Fala galera, Gabriel da GD Autopartes aqui, trazendo mais uma sacada automotiva nesse desafio de 365 dias consecutivos de sacada automotiva para você. E a sacada que eu vou falar hoje é sobre fluido de freio. Você lembra a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Pois é, galera, é um item muito importante mesmo, e às vezes é bem esquecido. Porque o que acontece? O fluido de freio, ele é um fluido que tem uma atuação hidráulica, certo? Ele é responsável por, quando você pisa lá no pedal, para ser levezinho lá, se não fosse ele ia ser bem pesado. Você pisa no pedal, ele empurra as pinças de freio, empurra a pastilha, e aí consegue fazer a frenagem, né? Empurra a pastilha contra o disco de freio. Só que acontece, o fluido de freio é um fluido especial, porque nesse sistema lá da tubulação de freio, desse sistema hidráulico, ele não pode ter a presença de ar. Por quê? O ar ele comprime, certo? Vou trazer aqui uma seringa para mostrar para vocês o que é que acontece. Bom, galera, para exemplificar para vocês como funciona o sistema hidráulico lá do freio do carro, eu vou usar uma seringa, certo? Tá aqui uma seringa que eu geralmente uso para aplicar Militec no carro quando tem que ser fracionado alguma quantidade. E aí vou usar o próprio Militec como fluido. Lembrando que isso aqui é só uma exemplificação. Não vai colocar Militec no freio do seu carro, tá? Beleza? Vamos lá. A seringa vai representar o sistema hidráulico, certo? O êmbolo, que vai empurrar o fluido para fazer a pressão lá na pastilha de freio e a pastilha pressionar o disco e parar o carro, beleza? Pronto. Vou botar aqui a quantidade de Militec na seringa. Tirar aqui, ó. Vou tentar pegar sem ar nenhum. Pronto, colocar uma quantidade de Militec considerável. Vou tirar o ar aqui para mostrar como ele tem que funcionar sem a presença de ar, certo? Deixa eu ver, saiu só o Militec. Pronto, tá sem ar nenhum. Bom, como vocês podem ver, tá só o fluido Militec aqui, êmbolo, vai representar funcionamento. O que é que eu faço? Eu pressiono aqui e o fluido, ele não comprime e ele não pode comprimir. Ó, tá vendo que eu tô apertando aqui, ó, tô botando toda a força aqui e o fluido não comprime, certo? Não comprime de jeito nenhum e nem pode comprimir. Porque se o fluido que está aqui, ele comprimir, o que é que vai acontecer? Você vai pisar o pedal e as pastilhas não vão pressionar, a pinça não vai pressionar a pastilha contra o disco. O que acontece? Você pisa e o carro não freia, o freio não funciona. Então, o certo é isso aqui. Você, ó, pressionar e ele não comprimir, ok? Então, o fluido de freio não pode comprimir. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho aqui para entrar ar, certo? Eu vou puxar, viu que tá entrando ar, né? Metade dela aqui tá com ar. Agora o que acontece? Se eu tampar aqui, tem ar no sistema, tá vendo? Vocês vão ver que aqui, ó, à medida que eu pressiono, a pinça, ó, o êmbolo na verdade, se movimenta e o fluido continua lá. O que acontece? Se acontecer isso aqui no seu carro de pegar ar no sistema, tanto do fluido de freio como da embreagem, você vai pressionar, você vai pisar lá no pedal, ó, e vai comprimir o ar e não vai empurrar a pastilha de freio. Ou seja, você pisa, nada de freio. Isso aí é muito perigoso, porque se você pisar no pedal e não tiver freio, ferrou. Vai bater o carro, vai acontecer alguma coisa muito... Enfim, o carro vai ter que... Vocês entenderam, né? Então, o fluido não pode ter a presença de ar na parte do sistema de freio, pois não pode ser comprimido, certo? Para poder ter o funcionamento correto. E aí o que acontece? Por isso que o fluido de freio, ele existe especificações que são bem exigentes em relação a... Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns fluidos. Bom, esse aqui é um DOT 3 e 4, certo? Existem, geralmente as principais especificações de fluido de freio são DOT 3, aí vai ter o DOT 4 depois. Já tem mais recente DOT 5.1, certo? E existe também depois do DOT 5.1 um fluido específico para competição. Já aí é bem diferente, é carro de alta performance e tal, que tem um freio que tem
uma temperatura maior. Então, qual a diferença desses fluidos de freio? DOT 3, 4, 5? Basicamente é o ponto de ebulição. O que é isso, ponto de ebulição? Ponto de ebulição é o ponto que vai começar a ferver. Esse fluido, quando ferve, o que acontece? Quando ferve, há a presença de bolha, a formação de bolha. E se forma bolha, é ar. Ar no sistema, vai acontecer isso que vocês viram aqui. Vai comprimir e aí vai faltar freio. Então, imagine que você está descendo uma serra. Quanto maior a resistência, ou seja, quanto maior o DOT do fluido de freio, melhor, porque ele tem um ponto de ebulição mais alto. Ele resiste a uma temperatura maior sem ferver, certo? Se ele resiste a uma temperatura maior, geralmente quando a situação de um freio esquentar, freadas bruscas, você utilizando muito freio, e aí, por exemplo, você vai descendo a serra com o seu carro, você precisa muito utilizar o freio, porque é uma serra, né, bem íngreme e tal, ladeira. E aí o que acontece? Se o seu fluido ele tiver desgastado, sim, muito importante. À medida que esse fluido, o fluido de freio, ele é higroscópico, o que acontece? Ele absorve umidade. E à medida que ele vai absorvendo a umidade, ele vai perdendo o ponto de ebulição. O ponto de ebulição dele vai caindo. Por isso que tem a importância de trocar o fluido de freio. Porque com o tempo, ele vai absorvendo a umidade e essa umidade vai fazendo com que o ponto de ebulição caia. O ponto de ebulição da água geralmente é em torno de 100 graus, certo? A 100 graus. O freio geralmente, qualquer freio de carro, geralmente trabalha em uma temperatura superior a isso. Então, por isso que também não pode utilizar água no sistema do fluido de freio, né? Além de, quando aumenta a umidade no sistema, no fluido, o que acontece? A água também ajuda a corrosão, vai oxidar toda a linha de freios, tubulação e tal. Então, por isso que é muito importante fazer a troca dentro do prazo correto, que geralmente é em torno de 2 anos, ou, dependendo do carro, tem a quilometragem correta para você fazer, sempre seguir o manual. E aí, seguir sempre essa recomendação do DOT correto de cada carro, certo? Você pode usar o DOT superior, você nunca pode misturar eles. Se o seu carro usa DOT 3, você não pode misturar entre eles. DOT 3, está usando DOT 3, você botar o DOT 4 junto. Não pode misturar, porque pode ter alteração química. E se seu carro usa DOT 3, você pode subir para o DOT 4, porém tem que fazer a troca total. E aí você vai ter um ponto de ebulição maior. Em outro vídeo eu posso falar mais exemplificado, mais detalhes sobre fluido de freio para vocês entenderem. Mas é basicamente isso. Geralmente o fluido é bem esquecido. E aconteceu recentemente no caso de um cliente que ele tinha feito a troca de fluido de freio. Na verdade, o carro dele é no ano 2015, certo? É um Palio, Evo. Ele nunca tinha trocado o fluido de freio do carro dele. E aí, recentemente, esse ano ainda, ele fez a troca do fluido de freio. Porém, estava muito sujo. E lá onde ele trocou, o rapaz esqueceu de sangrar a embreagem. Porque tem alguns carros que também tem a embreagem que usa o mesmo fluido do freio, certo? Vem do mesmo reservatório. No caso, era o carro dele. Só que talvez o mecânico não soubesse que o carro tinha embreagem hidráulica, enfim. Acabou que não sangrou. E aí o que acontece? Esse fluido velho que estava lá no sistema foi acumulando sujeira. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. O fluido velho que tinha lá no sistema foi acumulando sujeira. E aí, recentemente, a gente foi verificar. Uma das revisões do carro foi verificar e viu que o fluido já estava contaminado. Ou seja, a própria sujeira que estava lá contaminou o fluido novo que ele colocou, certo? E aí, pelo fato dele não ter sangrado a embreagem, foi fazer a sangria, certo? Trocou o fluido de freio novamente, foi fazer a sangria. E aí, quando foi fazer a sangria justamente na embreagem, que saiu só fluido velho, e o próprio fluido velho, com a sujeira que estava lá, acabou entupindo a toda de embreagem. Então, o carro não estava querendo pegar a embreagem. Provavelmente a gente vai testar de novo, procurar ver qual o problema, mas ele não está querendo pegar a embreagem porque o fluido velho saiu corroendo, danificou. Então, é um item que é muito esquecido e é muito importante estar trocando, porque senão você vai ter prejuízo lá na frente. E é uma coisa que não é cara, é barata, é simples, fácil de fazer e que dá uma grande diferença no seu carro no dia a dia. Tanto na questão da proteção, de você estar com o freio seguro, certo? É bem importante isso daí. É a principal questão de trocar o fluido de freio pela segurança. Porque, como eu exemplifiquei, se esquentar o fluido, formar bolha no sistema, você corre o risco muito sério de ficar sem freio, pisar e não responder. Então, fluido de freio, questão muito importante, tem que deixar sempre novo. E também a questão de proteger, aumentar a durabilidade, a vida útil do sistema, de mangueiras flexíveis, da própria pastilha, perdão, pastilha não, da própria pinça de freio, certo? Para manter tudo novinho, conservado. Então é isso aí, galera.
Presta atenção no fluido de freio do seu carro, dá uma verificada como tá, vê quando foi a última vez que você trocou. Se você não trocou, fala com o seu mecânico, procura aí uma oficina bacana para você fazer essa troca, porque é muito importante. Principalmente se você for viajar, é bem importante fazer essa troca do fluido de freio, beleza? Ficou um pouco maior esse vídeo, mas é uma dica bem interessante. Então, é isso. Fica ligado aí nas próximas sacadas. Valeu!